Una pregunta que nosotros nos hacemos en Brasil mucho hace años es ¿por qué dejamos de ganar? Y te pregunto, ¿dejamos de ganar o nos acostumbramos a ganar demasiadamente en el pasado? Bueno, ganar 6 mundiales, creo que 6, ¿no? Sí. Ganar 6 mundiales son muchos. Pero comparado con la cantidad de mundiales que se han jugado, no son tantos. Entonces habéis perdido más que ganado. El fútbol, el deporte es así. Pero es verdad que habéis ganado más que otros. No tengo respuesta a tu pregunta, porque yo no estoy ahí, no sé qué hacíais cuando ganabais y ahora lo que hacéis, es que no lo sé. Como espectador no hay diferencia para ti cuando ve el Brasil de hoy. Un poco distinto, pero el fútbol también ha cambiado un poco. Pero es que no estoy allí. Me gustaría, si estuviera en Brasil, viendo la Liga Brasileña, me gustaría hablar con Fernandinho y que él me pudiera decir, mira, pasa esto, hacen esto, juegan así, el problema es este o no otro el problema. Pero yo creo que Brasil siempre ha sido potencia, siempre ves jugadores, dices, oh, ahora se van estos jugadores, y de repente aparecen 3 jóvenes de 16, 17, 18 años que son mejores que los que habían. Brasil es Brasil y siempre será Brasil, siempre. Lo que pasa ahora de que pues igual no ganen, pues lo que te decía, pues habéis ganado muchos, pero en comparación a no sé cuántas ediciones de mundiales han habido, pues también habéis perdido más de las que habéis ganado. Muchísimas gracias. A vosotros. I'm so happy for him. I'm so happy that he's in Madrid, like he's not in Madrid anymore because all the time he beats me, so that's why I don't have to handle it anymore. So no that I'm happy for him. I admire him a lot. Lo mejor jugador brasileño que has entrenado. Ronaldo Nazario. Fenómeno. Qué tristeza cuando se fue al Inter. Qué tristeza. Qué jugador. Så er jeg helt trygg. Siste, hva tror du om mulighetene der? Veldig små. Usted no sabe lo que es difícil ser un buen gestor. Los atributos de un entrenador no solo son la cuestión táctica, hay la cuestión táctica, la cuestión delante de usted, la cuestión la gestión con los jugadores, cómo gestionar los buenos momentos, ser estable tú mismo en los buenos y malos momentos, millones de factores que hacen ser un buen entrenador. Pero jamás puede llegar a considerar de que Carlo es un mal entrenador tácticamente. Si no, hubiera puesto a Pirlo como medio centro en el Milan en su mejor, seguiría metiendo a Toni Kroos como medio centro bajo, ni adaptar rapidísimamente a Bellingham para que pueda explotar. Esto es ser parte de un entrenador. Un entrenador que lleva tantos años teniendo tanto éxito, yo sé que a veces le dicen de manera despectiva, tiene que saber por mi parte que no se los crea, que desde Manchester tenemos una opinión muy alta sobre quién es. Pep Guardiola rompeu o silêncio, e o que ele falou sobre o Brasil não foi um elogio qualquer, não foi frase de compromisso para ficar bem na frente do microfone. Foi uma declaração de guerra aberta ao resto do mundo. O melhor treinador da última década parou tudo, olhou para a câmera e antes mesmo do Mundial acabar, botou a coroa na cabeça do Brasil, botou a coroa na cabeça do Vinícius Júnior e fez a coisa mais impensável de todas. Entregou as chaves da Copa do Mundo para o Carlo Ancelotti. E como se isso não bastasse, do outro lado apareceu Erling Haaland, o monstro que vai enfrentar o Brasil nas oitavas. A principal força da Noruega é o atacante Haaland. Só que esse gigante não tem tido vida fácil quando enfrenta o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães. Não se deixe levar pelas aparências. A cabeça baixa ao responder, o olhar que não enfrenta o entrevistador, a aparente humildade sobre as chances da Noruega serem muito pequenas diante do Brasil. Veldig små. Erling Haaland é um atacante de dimensões colossais. A altura de quase 2 metros e o peso perto dos 100 quilos moldam uma máquina de fazer gols, com um valor de mercado que ultrapassa R$1 bilhão. Na seleção nórdica, são 60 em apenas 53 partidas. Na carreira, impressionantes 357 gols com apenas 25 anos. Nesta Copa, marcou 5 nas 3 vezes que esteve em campo. E agora o duelo com o gigante é inevitável. A seleção brasileira tem um marcador especializado nessa missão de conter Erling Haaland. Gabriel Magalhães, acostumado a enfrentá-lo com muita energia no campeonato inglês. O carinho entre os dois sempre aparece nos clássicos entre Arsenal do Gabriel e Manchester City do Haaland. As disputas entre o zagueiro e o atacante testam os limites do jogo.
Quando os dois gigantes brigam por espaço, o futebol se mistura com o judô. Às vezes sobra para o material esportivo. E dessa vez com uma pitadinha de rivalidade também no banco de reservas. O treinador norueguês brincou após a classificação. Pode esperar, Ancelotti. Estamos chegando. And wait, Carlo Ancelotti, we coming for you. E o que ele admitiu fecha esse quadro de um jeito que a Europa inteira não queria ouvir. Então cola aqui comigo, porque hoje eu vou te contar palavra por palavra o que o Pepe disse para coroar essa seleção. Por que o Haaland já levantou a bandeira branca antes da bola rolar? E por que tem seleção europeia tremendo essa noite? E se você também acredita que esse Brasil veio para ser hexa, já deixa o like e escreve aqui embaixo. É campeão ou não é? Vamos direto aos fatos, porque aqui não tem enrolação. O jogo foi Brasil 2, Japão 1, já na fase eliminatória desse Mundial. E a primeira coisa que você precisa entender, porque a imprensa europeia está passando por cima disso, é que o Japão não era vítima nenhuma. O Japão chegou naquele jogo com a moral lá em cima, com um futebol vertical, agressivo, pressão alta, jogadores que estão dando trabalho na Bundesliga e na Premier League, e se plantaram na frente do Brasil sem um grama de respeito. Tanto é que aos 29 minutos, o Japão fez 1-0. Brasil contra as cordas, o estádio em silêncio. E por um momento, todo mundo que dizia que o Brasil do Ancelotti já era outra coisa, levou a mão na cabeça. Parecia que ia acontecer uma daquelas tardes apocalípticas que a gente já viu tantas vezes, mas é justamente aí que começa tudo o que o Guardiola explicou depois. Porque o Brasil não afundou, o Brasil não entrou naquele desespero de sempre, aquele ataque suicida de chutar bola longa e rezar. Não, o Brasil reagiu como um time europeu, com cabeça, com ordem, com paciência, controlou a bola, sufocou o Japão no campo deles e aos 56 minutos apareceu o Casemiro. Isso mesmo, o Casemiro, aquele que muitos tinham dado por acabado, o veterano que a imprensa aposentou, o volante que parece esculpido em pedra. Ele apareceu para fazer o 1-1 e botar o jogo no rumo. E eu te digo, e que ninguém me contrarie, a mão do Ancelotti, nesse gol e nessa reação, se vê a quilômetros de distância, porque esse Brasil, que reage com sangue frio depois de estar perdendo, esse Brasil que não se desespera, esse Brasil não existia 2 anos atrás. Isso, qualquer um que acompanha a seleção sabe. Esse time tem mais cara da Itália campeã de 2006 do que da seleção dos últimos mundiais. E isso não é acaso. Isso é a marca de um treinador italiano sentado no banco. E quando o jogo já estava pendurado, quando todo mundo achava que ia para a prorrogação, chegou o minuto 90 mais 6, o último suspiro, e apareceu ele, Gabriel Martinelli, a flecha que entra pela esquerda como uma faca e crava o 2-1 definitivo. Adeus, Japão. Brasil nas oitavas, e olha, isso é opinião de torcedor, mas aquele gol do Martinelli no último segundo, aquele gol que enterra o Japão quando já cheirava a prorrogação, é justamente o tipo de gol que só os times que vão ganhar a Copa do Mundo fazem. Mundial não é ganho pelo time mais bonito, nem pelo que toca melhor. Mundial é ganho pelo time que no minuto 90 mais 6 crava a faca até o fundo. E o Brasil fez isso, e é por isso que o Pepe Guardiola falou depois não é loucura, é a leitura fria de um cara que entende desse esporte melhor que ninguém. E aqui entra a primeira bomba do dia, a que deu a volta ao mundo em questão de horas. O Guardiola, na entrevista depois do jogo, com a calma de quem sabe exatamente o que está soltando, olhando o jornalista nos olhos, disse o seguinte: esse Brasil tem cara de campeão do mundo, e pela experiência dele, esse Brasil vai ser campeão dessa Copa. Essa é a frase. Não é pode ser campeão, não é está entre os favoritos, não é tem chance, vai ser campeão. E deixa eu te falar uma coisa, o Pepe não dá título por dar. O Pepe é um dos treinadores mais calculistas e mais medidos do planeta na hora de escolher uma palavra na frente do microfone. Se o Pepe Guardiola sai ao vivo, depois de um jogo que nem era dele, e diz que o Brasil vai ser campeão do mundo, é porque ele pensou, ele analisou, ele viu o que viu em campo. E essa frase é uma bomba lançada contra a França, contra a Argentina, contra a Alemanha, contra a Inglaterra, contra a Espanha e contra todo mundo que sonha com essa taça. Mas a frase do título foi só o aperitivo. O que o Pepe falou depois é de outro calibre. Foi sobre o Vinícius Júnior. E deixa eu te dar o contexto, porque isso importa. O Guardiola foi por anos um dos treinadores que mais respeito e mais medo tinha do Vini. Enfrentou ele na Champions, sofreu com ele em mata-mata, montou planos táticos inteiros só para tentar parar o cara. Quando o Pepe fala do Vinícius,
Vinícius não é um jornalista falando, é um técnico que passou noites vendo vídeo do brasileiro para tentar segurar. E o que ele disse foi a coroação pública de um jogador. Falou que o Vinícius Júnior é hoje um dos melhores do mundo, sem meio termo, sem esse um dos. E soltou a pérola, que vai gerar debate até o fim do Mundial. Que no futebol de hoje, não existe um zagueiro sequer capaz de parar o Vinícius quando ele está no dia dele. Nenhum. E aqui, eu preciso falar o que todo brasileiro tem na ponta da língua. O Vinícius Júnior é, hoje, o melhor jogador do mundo. E aquela bola que roubaram dele naquele lance foi roubo puro. Todo mundo viu. Tiraram um lance que era dele. E mesmo assim, ele seguiu jogando, seguiu decidindo, seguiu carregando essa seleção nas costas. E deixa eu ser sincero contigo, de torcedor para torcedor. Faz tempo que essa frase estava esperando alguém com autoridade suficiente para dizer: o Vinícius leva anos apanhando do futebol europeu, anos saindo dos jogos com as pernas marcadas pelos zagueiros que agarram, empurram, dão cotovelada, e leva anos, jogo após jogo, encarando, driblando, marcando e decidindo. Só que por muito tempo teve um setor enorme da imprensa que se empenhou em negar o valor dele, comparando com o Neymar para dizer que não era tão completo, comparando com outros para dizer que faltava isso ou aquilo. E aí, olha por onde chega o Pep Guardiola, o mesmo Pep que se cansou de procurar um lateral para parar ele, e diz ao vivo, sem ninguém perguntar 1000 vezes, que o Vinícius é um dos melhores do mundo e que não tem zagueiro que segure. Essa frase, dita pelo Pep, vale mais que 100 artigos de opinião e mais que 10 bolas de ouro juntas, porque quando o maior estrategista dos últimos 15 anos te coroa, acabou a discussão. E aí eu te pergunto, se o Vinícius, segundo o Pep, é imparável, quantos gols você acha que ele ainda vai fazer nesse Mundial? Depois disso, alguém vai ter a cara de pau de negar uma bola de ouro pra ele? E o Pep não parou no Vini. Ele soltou também o nome do Gabriel Martinelli. Falou que gosta demais do futebol do menino, que é exatamente o tipo de jogador que ele gostaria de ter no time dele. E olha, vindo do Pep Guardiola, que é um maníaco por perfil que descarta jogador por 2 centímetros, dizer que gosta do futebol do Martinelli não é tapinha nas costas, é um elogio de altíssimo nível técnico. E qualquer um que se move no mundo do futebol sabe, quando o Pep diz que gosta de um jogador, no dia seguinte aparecem os rumores de transferência. Eu não estou dizendo nada, mas o Martinelli é justamente o perfil de ponta que os grandes clubes olham com lupa. E uma frase dessas do Pep é o tipo de coisa que no mercado vira operação de 90 milhões de euros. Foi o menino que decidiu no último suspiro contra o Japão. E agora tem o Guardiola elogiando ao vivo. O valor dele acabou de disparar. E aqui tem um pano de fundo que pra mim, como torcedor, é lindo. O Brasil passou anos sem ter um time de verdade coletivo. Passou anos jogando no dá a bola pro Neymar e vendo o que dá. Dependendo de um nome só pra criar, pra inventar, pra resolver. E de repente, esse Brasil do Ancelotti tem o Casemiro sendo o cérebro e o coração no meio-campo. Tem o Vinícius coroado como um dos melhores do mundo. Tem o Martinelli aparecendo nos acréscimos para enterrar rival. E tem o Endrick, um menino de ouro, entrando para mudar jogo. Esse é o Brasil mais equilibrado que eu vejo em muito tempo. Não depende de um nome só. E isso, meu amigo, é o que ganha a Copa do Mundo. Mas agora chegamos no que fez a coletiva explodir de verdade, no que deixou meio mundo de boca aberta. Porque depois de coroar o Brasil, depois de coroar o Vini, depois de elogiar o Martinelli, o Pep Guardiola disse que o verdadeiro responsável, o grande arquiteto, o motivo real de o Brasil ser favorito é o Carlo Ancelotti. E não falou de passagem, falou como quem reconhece na frente do mundo que um colega fez algo que pouquíssima gente no planeta sabe fazer. Pegou uma seleção brasileira descompensada, cheia de ego, cheia de dúvida, e transformou, em questão de meses, num time duríssimo de bater. O Pep disse que o Ancelotti conseguiu arrumar a seleção brasileira até deixá-la muito difícil de vencer. Essa foi a frase, muito difícil de vencer. E pra mim, essa é a frase mais cara de todas. Porque o Pep não disse que o Ancelotti joga bonito, não disse que tem jogadores bons, não disse que é ofensivo, disse que ele fez a coisa mais difícil que existe no futebol, transformar um time em muito difícil de vencer. E isso não se faz com mágica, não se faz com sorte, não se faz com discurso, se faz com trabalho tático, com ordem, com disciplina, com uma ideia de jogo clara, com um vestiário controlado e com a autoridade de um técnico que ganhou o respeito absoluto dos jogadores. E o Ancelotti
leva décadas provando que sabe fazer isso como ninguém. Por anos ouvimos que o Ancelotti não é treinador de quadro, que ganha porque tem bons jogadores, que só bota 11 nomes no papel e deixa jogar. Pois depois de ouvir o Pepe, o treinador mais obcecado por tática do planeta, dizer que o motivo do Brasil ser favorito é o Ancelotti, espero que esses críticos engulam as palavras de uma vez. Ele pegou um Brasil que caía nas quartas por nervosismo, que afundava quando levava um gol, e transformou num time que perde de 1-0 para o Japão, mantém a calma e vira. Se ele ganhar essa Copa, entra direto no pódio dos maiores treinadores da história. E tem um detalhe que quase ninguém está contando. Quando o Guardiola falou o nome do Ancelotti, na sala se fez um silêncio daqueles que cortam o ar, porque todo mundo entendeu o que estava acontecendo. O Pepe é possivelmente o treinador mais influente e mais respeitado dos últimos 15 anos. E ele, ao vivo, entregar a coroa da inteligência tática do Mundial para o Ancelotti, o rival ideológico dele, o contraponto histórico da geração dele, é um gesto enorme. É o reconhecimento de um grande a outro grande. É o Pepe dizendo para o mundo, não olhem para mim, olhem para ele. É o equivalente a um campeão mundial de xadrez se levantar do tabuleiro e entregar a coroa ao rival antes da última partida. Isso não se faz nunca. E o Pepe fez. Agora, com o coração na mão, deixa eu falar do Ancelotti mais um pouco, porque esse homem merece. O torcedor brasileiro se emocionou vendo o Carleto cantar o hino nacional, um italiano, o treinador mais vencedor da história da Champions, de mão no peito, cantando o nosso hino como se fosse brasileiro de nascença. Isso diz tudo sobre o momento. O Ancelotti não abraçou só o cargo, ele abraçou o Brasil. E foi ele que teve a coragem de mexer no time contra o Japão, de botar o Endrick, de mudar a cara do jogo. Um mestre no comando de uma seleção com fome. É essa combinação que assusta a Europa. E aqui vem uma coisa importante, porque uma declaração dessas do Pepe não fica no ar. Ela chega no vestiário do Brasil, e ela chega nos vestiários dos rivais também. E os efeitos são opostos. No Brasil, o Ancelotti tem agora um trabalho psicológico enorme. Um elogio desse tamanho pode inflar o ego dos jogadores, fazer eles se sentirem invencíveis, baixar o ritmo e abrir a porta para uma eliminação traumática por excesso de confiança. Mas bem gerenciado, pode ser o combustível perfeito para eles entenderem que estão às portas de fazer história e apertarem ainda mais. Gerenciar essa gasolina que o Pepe jogou no vestiário vai ser a primeira prova de fogo do Ancelotti. E eu, vendo como ele já gerenciou todos os vestiários quentes da vida dele, não tenho dúvida de que ele vai colocar os jogadores com o pé no chão. Já do outro lado, nos hotéis das outras seleções, o que se cozinha é o contrário. Imagina ser um jogador francês, argentino, inglês e ouvir o Pepe Guardiola dizer ao vivo que o Brasil vai ser campeão. Você encaixaria isso como uma bofetada. E no futebol de elite, esse tipo de bofetada se devolve dentro de campo. Então o que o Pepe fez, sem querer, foi acender o orgulho das outras potências. Jogou uma pedra no rio e agora todo mundo vai querer provar que ele errou. Em termos de morbo, de espetáculo, de competição, é a melhor coisa que podia acontecer com esse Mundial, porque agora não é um torneio qualquer, é o Brasil contra o mundo inteiro. E é exatamente aí que entra o próximo capítulo dessa história, porque o próximo adversário do Brasil já tem nome, e ele não é qualquer um. Nas oitavas de final do outro lado está a Noruega, e a Noruega tem um detalhe que assusta qualquer seleção do planeta. Tem o Erling Haaland, o ciborgue, um dos maiores centroavantes do mundo, com 5 gols só nesse Mundial. Há um único gol do Messi e do Mbappé na disputa pela artilharia. Um cara que fez 60 gols em 53 jogos pela Noruega, mais rápido que qualquer jogador em atividade. Foi ele quem classificou a Noruega, com um gol nos minutos finais contra a Costa do Marfim, colocando os Vikings nas oitavas de um Mundial, pela primeira vez em quase 30 anos. Ou seja, não é um adversário para subestimar, é um monstro de verdade no auge da carreira. E é justamente por isso que o Haaland falou tem tanto peso, porque quando perguntaram para ele quais eram as chances da Noruega de eliminar o Brasil, o homem não enrolou, olhou e respondeu, seco, pouquíssimas, muito poucas, o maior artilheiro da história da Noruega, o cara que costuma chegar peitando todo mundo, que não tem medo de ninguém, baixou a bola na hora de falar do Brasil, reconheceu, na cara dura, que a canarinha é favorita, que vai ser dificílimo, que ele nem sabe até onde a Noruega consegue sonhar. Presta atenção no tamanho disso. O Haaland, um dos jogadores mais dominantes do mundo, o artilheiro que está voando nesse Mundial, olhou para o Brasil e admitiu que
que tem tudo para cair. Se até o Cyborg levanta-se a bandeira branca antes do jogo, imagina o que estão pensando os outros. E não me leva a mal, não é que o Haaland esteja com medo, é que ele é inteligente o suficiente para enxergar a realidade. Ele treina no Manchester City, com o próprio Guardiola, convive com o alto nível todo dia e sabe reconhecer quando um time está voando. E ele olhou para o Brasil e viu um time voando, viu o Vini imparável, viu o Ancelotti amarrando tudo, viu um elenco com profundidade e fez a conta na cabeça. A conta deu Brasil favorito. Simples assim. Quando o seu maior perigo, o cara que deveria estar te ameaçando, é o primeiro a dizer que você é melhor, é porque o respeito que essa seleção conquistou é gigante. E olha a ironia bonita dessa história. O Haaland é comandado no dia a dia pelo Guardiola, o mesmo Guardiola que coroou o Brasil. Ou seja, o professor coroa o Brasil e o aluno confirma dizendo que quase não tem chance. Fecha o quadro de um jeito perfeito, mas com o pé no chão, porque o amor próprio não pode virar excesso de confiança. Deixa eu te avisar de uma coisa. A Noruega não vem de brincadeira. É uma seleção física, corre os 90 minutos, tem o Odegaard, capitão e cérebro do Arsenal, armando o jogo, e tem o Haaland, que por mais que baixe a bola no discurso, dentro de campo é letal. Basta uma bola parada, um contra-ataque, um vacilo da defesa e o Cyborg te pune. Ninguém elimina uma seleção com Haaland no ataque sem sofrer. Então o recado pro Brasil é claro: respeitar sem temer, entrar concentrado desde o primeiro minuto, não dar espaço para esse cara e fazer o que o Pepe disse, que o Brasil sabe fazer melhor que ninguém agora, ser muito difícil de vencer. E olha que loucura, esse Brasil está fazendo tudo isso sem estar completo, sem o Neymar em campo, sem alguns dos maiores nomes disponíveis, e mesmo assim encara qualquer um de igual para igual e ainda ganha. Imagina quando engrenar de vez, imagina quando todas as peças estiverem no lugar. Por isso, a Europa está tremendo, porque eles sabem que essa canarinha, mesmo sem estar no auge, já é candidata a levantar a taça. E o pior pesadelo deles é justamente esse, um Brasil que ainda tem margem para crescer. E deixa eu falar uma coisa que todo mundo pensa, mas pouca gente fala em voz alta. Existe uma inveja danada do Brasil lá fora. Toda vez que a seleção aparece forte, começa aquele coro para tentar diminuir, para apagar o brilho, para inventar que não é bem assim. Mas os números não mentem, e a bola não mente. O Brasil é o país do futebol, é o pai de todos. E quando o bicho pega, é pra cima da canarinha que o mundo inteiro olha. Que falem, que critiquem, que torçam contra. A gente deixa o Vini, o Martinelli, o Endrick e o Ancelotti responderem dentro de campo, e ultimamente eles vêm respondendo bem alto. Mas eu também tenho que botar os perigos na mesa, porque Copa do Mundo é traiçoeira. Copa tem surpresa, tem dia ruim, tem lesão, tem expulsão, tem arbitragem duvidosa, tem rival que aparece do nada pra te derrubar. E por isso, mesmo com o Pepe coroando o Brasil, mesmo eu concordando com o Pepe, nem o Brasil, nem o Ancelotti, nem o Vini, nem ninguém pode se dar o luxo de relaxar um segundo, porque no instante em que você acha que já tem o Mundial no bolso, chega um time que te respeita menos do que você imagina e te elimina. A gente já viu isso 100 vezes. O favoritismo do Pepe é uma honra, mas dentro de campo não vale nada se não for confirmado. Então junta tudo, meu amigo. O Guardiola, o maior treinador da década, coroando o Brasil e o Vini na frente do mundo. O Haaland, um dos monstros do futebol mundial, admitindo que tem pouquíssima chance de eliminar a gente. O Ancelotti, o italiano que virou brasileiro de coração, comandando essa orquestra. E um elenco brilhando mesmo sem estar completo. Se isso não é o retrato de um candidato ao título, eu não sei o que é. Domingo tem Noruega e Brasil, e a canarinha entra como favorita absoluta, com o respeito do mundo inteiro e com um recado dado pelos próprios rivais. Parar esse Brasil vai ser quase impossível. Agora eu quero você aqui nos comentários, porque o mais importante desse canal não é o que eu falo, é o que você me responde. Me diz uma coisa, você concorda com o Pepe de que o Brasil vai ser campeão, sim ou não, sem meio termo? Quem é pra você hoje o melhor jogador do mundo? O Vinícius ou tem outro nome? Quem é o melhor treinador do planeta? O Ancelotti ou o Pepe? E você acredita que o Haaland vai surpreender a gente no domingo? Ou o Vini vai passar por cima da Noruega? Me conta tudo que eu leio e respondo, e os melhores comentários eu trago citados no próximo vídeo. Se esse vídeo te encheu de orgulho, se você também acredita nesse Brasil, deixa o like, se inscreve na paradinha para não perder a prévia e a reação de cada jogo da seleção, e ativa o sininho, porque a caminhada rumo ao Hexa está só começando, e a gente vai viver cada segundo dela junto. Bora Brasil, que esse sonho é de todos nós. Nos vemos no próximo vídeo. Una pregunta que nosotros nos hacemos en Brasil mucho hace años es ¿por qué dejamos de ganar? Y te pregunto, ¿dejamos de ganar o
nos acostumbramos a ganar demasiadamente en el pasado? Bueno, ganar 6 mundiales, creo que 6, ¿no? Sí. Ganar 6 mundiales son muchos. Pero comparado con la cantidad de mundiales que se han jugado, no son tantos. Entonces habéis perdido más que ganado. El fútbol, el deporte es así. Pero es verdad que habéis ganado más que otros. No tengo respuesta a tu pregunta, porque yo no estoy ahí, no sé qué hacíais cuando ganabais y ahora lo que hacéis, es que no lo sé. Como espectador no hay diferencia para ti cuando ve el Brasil de hoy Un poco distinto, pero el fútbol también ha cambiado un poco. Pero es que no estoy allí. Me gustaría, si estuviera en Brasil, viendo la Liga Brasileña, me gustaría hablar con Fernandinho y que él me pudiera decir, mira, pasa esto, hacen esto, juegan así, el problema es este o no otro el problema. Pero yo creo que Brasil siempre ha sido potencia, siempre ves jugadores, dices, ahora se van estos jugadores, y de repente aparecen 3 jóvenes de 16, 17, 18 años que son mejores que los que habían. Brasil es Brasil y siempre será Brasil, siempre. Lo que pasa ahora de que pues igual no ganen, pues lo que te decía, pues habéis ganado muchos, pero en comparación a no sé cuántas ediciones de mundiales han habido, pues también habéis perdido más de las que habéis ganado. Muchísimas gracias. A vosotros. I'm so happy for him. I'm so happy that he's in Madrid, like he's not in Madrid anymore because all the time he beats me, so that's why I don't have to handle it anymore. So no that I'm happy for him. I admire him a lot. Lo mejor jugador brasileño que has entrenado. Ronaldo Nazario. Fenómeno. Qué tristeza cuando se fue al Inter. Qué tristeza. Qué jugador. Så er jeg helt trygg. Siste, hva tror du om mulighetene der? Veldig små. Usted no sabe lo que es difícil ser un buen gestor. Los atributos de un entrenador no solo son la cuestión táctica, o la cuestión táctica, la cuestión delante de usted, la gestión con los jugadores, cómo gestionar los buenos momentos, ser estable tú mismo en los buenos y malos momentos, millones de factores que hacen ser un buen entrenador. Pero jamás puede llegar a considerar de que Carlo es un mal entrenador tácticamente. Si no, hubiera puesto a Pirlo como medio centro en el Milan su mejor, seguiría metiendo a Toni Kroos como medio centro bajo, ni adaptar rapidísimamente a Bellingham para que pueda explotar. Esto es ser parte de un entrenador. Un entrenador que lleva tantos años teniendo tanto éxito, yo sé que a veces le dicen de manera despectiva, tiene que saber por mi parte que no se los crea, que desde Manchester tenemos una opinión muy alta sobre quién es.